Ministério Público denuncia 6 pessoas no caso dos órgãos contaminados por HIV. E você vai ver também. 10 crianças são internadas após ter contato com veneno de rato em creche de São Paulo. Avião da FAB cai no Rio Grande do Norte. Piloto se ejeta antes da queda. Míssil israelense destrói prédio residencial em Beirute. E ainda, Atlético Mineiro e River Plate fazem o jogo do terror pela Copa Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E 6 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público no caso dos órgãos contaminados por HIV. Na lista estão sócios e funcionários do laboratório que era o responsável pelos exames. Após a trágica falha do laboratório PCS Salem, que resultou em 6 pessoas contaminadas com o vírus do HIV após transplantes de órgãos, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta terça-feira 6 pessoas envolvidas no caso. Entre eles estão sócios e funcionários. Os denunciados responderão por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. Jaqueline Iris, uma das acusadas, responderá também por falsificação de documento particular. A assinatura dela aparece em um dos laudos de órgãos infectados por HIV, enquanto se passava por biomédica, apesar dela não ter registro profissional. A promotora Elisa Ramos Pitaro Neves também pediu a prisão do sócio Matheus Vieira, o único dos denunciados soltos, e a substituição da prisão temporária por preventiva dos demais. Além de todo o problema técnico relatado, a vigilância sanitária também constatou 39 irregularidades no laboratório, onde encontrou insetos, sujeira e a falta da licença sanitária para funcionar. Olha aí, agora um caso chocante que aconteceu hoje em São Paulo. Crianças foram internadas após ter contato com um veneno de rato em uma creche. O repórter Pedro Veraldi vai contar os detalhes. 10 crianças foram hospitalizadas após terem tido contato com veneno de rato dessa creche municipal na zona norte de São Paulo, localizada no bairro do Parque Novo Mundo. O caso aconteceu na segunda-feira. As crianças estavam brincando no parquinho da creche quando encontraram e tiveram contato com o veneno. Mas, segundo a escola, nenhuma criança engoliu. Ao perceber o ocorrido, as mãos das crianças foram higienizadas e elas foram levadas imediatamente para um hospital. Lá, elas ficaram internadas e foram liberadas 12 horas depois. Das 10 crianças, 2 tiveram diarreia e febre, mas passam bem. E as mães ficaram preocupadas. Eu conversei com algumas delas e elas nos contaram como foi esse momento de tensão. Eu tomei um baque, fiquei achando que tinha acontecido alguma coisa muito pior por eles rapidamente levar 10 crianças para a escola, né? E eu fiquei muito nervosa diante de tudo isso. Eu fiquei assustada porque eu não sabia se tinha acontecido naquele momento ou se realmente já tinha acontecido antes. O efeito, eu não sabia se demorava para acontecer. Só queria que fizesse o exame logo, inclusive demorou. A escola segue com as aulas normalmente. Segundo a Secretaria da Educação, a desratização aconteceu em julho, no período das férias, e não há mais risco nenhum para as crianças. Um procedimento de investigação foi instaurado para apurar o caso. De São Paulo para o Rio, a polícia do Rio de Janeiro investiga a venda de Ozempic falso lá no Rio de Janeiro. A suspeita surgiu após uma mulher tomar o medicamento, passar mal e ser internada. O remédio é usado para emagrecer. A Polícia Civil investiga a suposta venda da versão falsificada do medicamento Ozempic na zona sul do Rio de Janeiro. O caso passou a ser apurado depois que uma mulher que usa o remédio indicado para diabetes há 1 ano passou mal após a aplicação. Após uma dose do produto em casa, supostamente falsificado, a vítima foi internada com quadro clínico grave na última quinta-feira. Ela só percebeu a adulteração na última caixa que comprou e após a médica da emergência levantar a suspeita da procedência. O delegado responsável pelo caso, Gilberto Ribeiro, informou que o material será enviado para uma perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli.
O resultado do exame vai conferir se o remédio é falso ou não. A suspeita começou devido à reação da paciente, uma vez que ela já realizava o tratamento com Ozempic e nunca teve reações. A Vigilância Sanitária, Vigilância Zoonoses e Inspeção Agropecuária apreendeu 3 caixas do medicamento e o proprietário da loja também foi ouvido. A polícia preferiu não dar detalhes da investigação, mas afirmou que a origem do produto será rastreada. Alguns sinais de desvios de qualidade ou adulteração do produto são alteração do aspecto, cor, odor, sabor, volume ou presença de corpo estranho. Sempre que houver dúvidas sobre algum medicamento, o usuário deve entrar em contato com o serviço de atendimento do laboratório farmacêutico para checar as informações e a origem do produto. E um avião da Força Aérea Brasileira caiu perto de Natal, no Rio Grande do Norte, nesta tarde. Isso aconteceu logo após a decolagem. O piloto do caça F-5 teria conseguido se ejetar antes da aeronave colidir com o solo. O avião caiu em Parnamirim, município da Grande Natal, em uma área de mata próxima a vários condomínios residenciais. De acordo com a Força Aérea, o piloto conseguiu se ejetar antes do caça colidir com o solo e foi resgatado por uma equipe de salvamento da própria FAB. A aeronave, um caça F-5M da Força Aérea Brasileira, se acidentou durante um voo de treinamento para a Operação Cruzeiro do Sul, a Cruzex, que é o maior exercício de guerra aérea da América Latina e que, em novembro, receberá aeronaves e pilotos de vários países. Informações preliminares dão conta que, logo após a decolagem, o caça teve problemas. Moradores da região contaram que ouviram um barulho muito alto e puderam ver a nuvem de fumaça que se formou logo após a queda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou 2 equipes para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas. A FAB informou que o acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Segundo informações iniciais, o piloto está bem. Ele teria reportado fogo no motor logo após a decolagem. E aconteceu hoje a Operação 13 Aldeias contra uma quadrilha que aplicava golpes de dentro dos presídios. A facção Povo de Israel movimentou 70 milhões de reais em 2 anos. Agentes da Delegacia Antissequestro saíram às ruas do Rio de Janeiro para cumprir 44 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão 5 policiais penais suspeitos de ajudar os criminosos. De dentro dos presídios, a quadrilha fez centenas de vítimas com golpes via celular e movimentou quase 70 milhões de reais entre janeiro de 2022 e maio deste ano. Os chefes do Povo de Israel já encarcerados são alvos da ação desta terça-feira. Eles aplicavam golpes como o falso sequestro, em que o preso liga para números aleatórios e finge ser um parente mantido refém por bandidos e passa a exigir um resgate. A falsa taxa, em que passam por traficantes da região e ameaçam o lojista com supostas retaliações. Segundo as investigações, a facção Povo de Israel surgiu há 20 anos e hoje influencia 18 mil detentos em 13 unidades prisionais, chamadas de aldeias. Esse volume representa 42% do efetivo prisional. E atenção consumidor, o Ministério da Agricultura divulgou uma lista com 12 marcas de azeite que estão proibidas. E elas são suspeitas de oferecer riscos à saúde. Olha só, vamos conferir então quais são esses azeites. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, divulgou nesta terça-feira uma nova lista com 12 marcas de azeite, que possuem lotes considerados impróprios para o consumo e estão fora dos padrões de qualidade. Segundo o Ministério, o azeite é o segundo produto mais fraudado do mundo, ficando atrás do pescado. Em setembro, a Anvisa já havia proibido outras 2 marcas, a Serrano e a Cordilheira. E agora, a lista contém os seguintes azeites: Greco Santorini, La Ventosa, Alonso, Quintas da Oliveira, Olívias da Altango, Vila Real, Quinta de Aveiro, Vincenzo, Dom Alejandro,
Almazara, Scarpas das Oliveiras e Garcia Torres. Elas são suspeitas por representarem risco à saúde, isso porque não há certeza de sua origem e composição. Além disso, o Ministério pede para a população desconfiar dos preços e não comprar azeites vendidos a granel, além de dar preferência aos produtos que foram embalados recentemente. E o fim do ano já se aproxima, como passou rápido o ano. E os trabalhadores com carteira assinada já começam a contagem regressiva para receber o tão esperado 13º salário. Veja agora comigo nessa reportagem quando deve ser paga a primeira parcela do abono. Vamos conferir. O tão aguardado pagamento da primeira parcela do 13º salário deve ser feito até o dia 30 de novembro. Neste ano, como a data cai num sábado, o prazo pode ser antecipado para a sexta-feira, dia 29 de novembro. À exceção aos casos em que, por solicitação expressa do empregado no mês de janeiro do corrente ano, já tenha recebido a primeira parcela por ocasião das suas férias. E no caso dos segurados do INSS, eles tiveram o abono antecipado em abril e maio. O salário extra é um direito assegurado pela legislação a todo trabalhador com carteira assinada. A partir de 15 dias trabalhados, o empregado do serviço público e privado e que não tenha sido desligado por justa causa, tem direito a receber o abono natalino proporcional, que também é pago quando se encerra o contrato de trabalho. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Mas é importante saber que cabe ao empregador a decisão de pagar em 2 parcelas. No caso de ser pago apenas em uma única vez, o valor total deve ser depositado até o dia 30 de novembro. O pagamento feito em uma única parcela apenas em dezembro é ilegal. E veja a seguir, míssil israelense destrói prédio residencial em Beirute. E ainda, Atlético Mineiro e River Plate fazem jogo do terror pela Copa Libertadores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a ex-presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com o presidente russo Vladimir Putin e eles discutiram uma forma alternativa de fazer negócios usando moedas locais e não o dólar. Vamos conferir. Chefe do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin nesta terça-feira. A Rússia, sujeita às sanções econômicas ocidentais e com os seus principais bancos excluídos da plataforma internacional de pagamentos SWIFT, defende a criação de um sistema alternativo à hegemonia do dólar. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить. O aumento dos pagamentos em moedas nacionais permite a redução dos encargos do serviço da dívida e aumenta a independência financeira dos Estados-membros do BRICS. Permite reduzir os custos em termos de serviço. O Banco do BRICS foi criado como alternativa ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, duas instituições controladas pelos países ocidentais. Momento em que os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Dilma e Putin estão em Kazan, na Rússia, para a cúpula do BRICS, grupo de países emergentes fundado por Brasil, China, Índia e Rússia, que em 2010 incorporou a África do Sul e no ano passado entraram Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. Com o encontro, Putin pretende demonstrar o fracasso da política ocidental de isolamento e sanções contra Moscou pelo conflito na Ucrânia. Atualmente, a Rússia ganha terreno militarmente na ex-República Soviética e estabeleceu alianças com China, Irã e Coreia do Norte, os maiores adversários dos Estados Unidos. E um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra o momento exato em que um míssil lançado por Israel atinge um prédio residencial em Beirute, no Líbano. Vamos conferir.
Nas imagens é possível ver o projétil caindo próximo ao prédio, que desabou imediatamente após o impacto. Segundo a agência de notícias Reuters, o ataque ocorreu em um subúrbio ao sul da capital do Líbano. Até o momento não se tem informações sobre mortos e feridos. Segundo as forças de defesa de Israel, o prédio abrigava instalações do grupo extremista Hezbollah. Beirute tem sido alvo de frequentes ataques de Israel desde setembro. Na segunda-feira, ao menos 63 pessoas foram mortas por ataques israelenses, marcando o maior número de mortes em um único dia desde 30 de setembro, de acordo com uma contagem baseada em dados do Ministério de Saúde libanês. Na segunda-feira, também houve registro de 234 feridos, o maior número em um dia desde 29 de setembro. Israel segue atacando o território libanês, dizendo que tem como alvo redutos do Hezbollah. O governo de Netanyahu acusa o grupo de estar infiltrado em estruturas civis. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo. E infelizmente a gente começa com uma notícia triste, né, Fernando? A morte de um ídolo do Palmeiras, o ex-zagueiro Tonhão. Exatamente, Kleber. Infelizmente, uma notícia muito triste. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A família do Tonhão postou nas redes sociais sobre o seu falecimento. O ídolo alviverde foi peça importante no bicampeonato brasileiro de 1993 e 1994 e deixou sua história no clube. Vamos ver. Ídolo da torcida palmeirense, o zagueiro Tonhão teve o falecimento confirmado por sua família nas redes sociais. O ex-jogador de 55 anos de idade, que estava internado, não teve a causa da morte informada. O Palmeiras e a Federação Paulista de Futebol prestaram homenagens ao craque em suas redes sociais. Multicampeão pelo Palmeiras, Tonhão jogou por muitos outros clubes em sua carreira vitoriosa, mas foi com a camisa do Verdão que o zagueiro raiz ganhou destaque. Formado na base alviverde, o jogador atuou em 161 partidas pelo Palmeiras e deixou seu nome na história do clube com títulos importantes, como o bicampeonato brasileiro de 93 e 94. Força para a família do Tonhão. Olha, mudando de assunto, teve um holandês 3 vezes campeão do mundo vestindo a camisa do Bragantino. Que história é essa, Fernando? Teve sim, Kleber, mas foi um campeão mundial de Fórmula 1. O holandês Max Verstappen, ele e seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez, participaram do lançamento do novo uniforme do RB Bragantino. Vamos conferir. O RB Bragantino apresentou um novo uniforme em parceria com a Red Bull Racing, da Fórmula 1, e teve Max Verstappen e Sérgio Pérez como modelos. De acordo com o anúncio do Bragantino, o novo uniforme tem como objetivo homenagear os 20 anos da Red Bull na Fórmula 1, que tem o atual tricampeão Max Verstappen. A cor do uniforme foi inspirada na pintura dos carros da equipe e vai ser estreado neste sábado contra o Botafogo. Na próxima semana, a RBR estará no Brasil para o GP de São Paulo da Fórmula 1, que vai acontecer do dia 1 ao dia 3 de novembro. Segundo o Massa Bruta, essa é a primeira vez na história que 2 projetos independentes da Red Bull se unem para desenvolver uma parceria. E hoje tem Atlético Mineiro e River Plate pela Libertadores. E parece que o Galo quer transformar esse ambiente da partida, né, Fernando, em uma verdadeira guerra, claro, guerra dentro de campo, não é? Exatamente. Para muita gente lá em Minas, hoje é o dia de decisão. Para entrar nesse clima de guerra, a direção do Atlético mandou fazer mudanças até mesmo no estádio. Vamos ver como ficou. Na noite de hoje, às 21h30, o Atlético Mineiro vai receber o tetracampeão continental River Plate na Arena MRV pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Um jogo duríssimo para os brasileiros, não só pela tradição dos argentinos, sob o comando do supercampeão Marcelo Gallardo, mas principalmente porque a final vai ser disputada no seu estádio, o Monumental de Núñez. Então eles farão de tudo a seu alcance para chegar à grande final. O Galo espera criar um clima macabro para o grande jogo e para isso promoveu mudanças na Arena MRV. O clube contou com a ajuda de artistas para pintar os corredores de acesso ao vestiário dos visitantes, com imagens do Galo Doido, mascote do Atlético, e registro de torcedores na famosa Rua de Fogo. O clube pretende ter também um sistema especial de iluminação e de som no espaço. As torcidas já estão em clima de guerra, tendo inclusive protagonizado uma confusão em Divinópolis, onde os torcedores argentinos estavam hospedados. Em Belo Horizonte, a torcida do Atlético Mineiro espalhou cartazes rostis em torno do estádio.
O Galo chega embalado para a decisão após ter vencido o Vasco e se classificado para a final da Copa do Brasil. Já o River Plate vem de 3 tropeços seguidos no Campeonato Argentino, mas ainda não perdeu nessa edição da Libertadores. Na história, Galo e River já se enfrentaram 3 vezes, sendo 3 vitórias do Atlético, um empate em um amistoso em 1985 e uma vitória do River na primeira partida de disputa entre eles em 1978. Bom, uma boa sorte aos clubes e que essa guerra seja no bom sentido, com grandes participações e ótimos jogos pela Libertadores. Eu fico por aqui, Kleber, é com você. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Ótima noite e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.